A igreja evangélica, as igrejas só servem para pedir dízimo e oferta? Eu sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade do Pará. Fica nesse vídeo, Deus tem uma palavra poderosa para falar com você a respeito da igreja, para que realmente serve uma igreja. Por que Deus constituiu uma igreja na terra e qual o papel da igreja na sociedade? Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Realmente a igreja só serve para pedir dízimo e oferta? Será que é isso? Você que tem se escandalizado com a igreja, por falar de escândalo, entre no meu perfil aí e veja 2 vídeos que eu tenho postado sobre escândalo na igreja e escândalo na Bíblia. Olha só, o nosso tema nesse vídeo é a igreja invisível. Não saia desse vídeo não, que Deus quer trazer uma palavra poderosa para a tua vida. Você que disse que não vai na igreja porque a igreja só serve para pedir dinheiro, fica nesse vídeo então. Eu te desafio, fica nesse vídeo e vamos ver se realmente a igreja só serve para pedir dinheiro. E olha só, eu não estou dizendo que não tem quem faça isso, mas não vamos generalizar. Sabemos que tem igrejas sérias que fazem a obra por amor e entregam a vida por uma sociedade caída para abençoar vidas. A igreja invisível, revelando o verdadeiro rosto do corpo de Cristo em uma sociedade cega. Uma pregação extensa sobre o escândalo do dízimo e a real transformação social da igreja evangélica no mundo. Glória a Deus. Olha só. Mas Paulo, você não sabe da minha vida. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se o próprio homem que se achava cheio de Deus, chamado apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, acho que você não ia tacar uma pedrinha? Olha só, olha o que é que diz 1 Coríntios no capítulo 15 do versículo 9. Se você tem a Bíblia lá, abre a tua Bíblia, abre a Bíblia Sagrada lá. 1 Coríntios 15 do versículo 9, olha o que é que diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo falando isso, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque, olha só, porque persegui a igreja de Deus. Quando a gente não entende a obra de Deus, a gente se foca somente nas falhas, a gente é muito rápido para captar as falhas, mas muito lento para reagir de forma positiva ao reino concernente às falhas. Olha, ele continua, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Eu estou falando do apóstolo Paulo, de um grande homem, de um grande líder, que antes, sem entender o que era a igreja, de fato, ele perseguia a igreja. Já vimos em 1 Coríntios 15, verso 9, Gálatas 1, verso 13. Antes de entrar no estudo, é bom que a gente entenda mais da palavra de Deus. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha aqui, esse homem tinha um conceito muito falho a respeito da igreja de Deus. Sim, Paulo, mas Deus transformou a vida dele? Sim, transformou de forma que ele entregou a vida pela igreja. Ele entregou toda a vida dele a serviço da igreja, o mesmo que antes, a Bíblia diz aqui que ele está aqui dizendo, eu persegui a igreja de Deus e a assolava. Você que taca pedra na igreja, você que só tem uma palavra de defamação, de condenação, você que não para ler a Bíblia, para estudar, para entender, ou para olhar o lado, que é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, eu te desafio, se você verdadeiro é um homem de verdade, uma mulher de verdade, fica nesse vídeo aqui e vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito da igreja, qual o papel da igreja, será que é só dízimo, será que é só oferta, de fato, será que é? Então fica nesse vídeo. Olha só, Filipenses capítulo 3 do versículo 6 diz assim: quanto ao zelo, persegui a igreja. Olha o que é que ele está dizendo, ele era tão zeloso pelo judaísmo, pelos conceitos da religião qual ele pensava acreditar estar certo, ele perseguia a igreja, assim mesmo como você persegue. Esse vídeo não é em vão, e esse vídeo não é uma afronta para você não, esse vídeo é uma palavra, fica nesse vídeo, é uma palavra de Deus para você, porque Deus te ama, e Deus não veio nessa palavra aqui nesse vídeo para te condenar não, ele veio para te mostrar a verdade. Como assim? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, Efésios capítulo 3 do versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja.
Preste bem atenção, a igreja é o lugar de glorificar a Deus e um lugar, sabe, um órgão que restaura a sociedade, e é isso que a gente vai ver. A igreja, ela restaura o mais miserável, restitui a vida dele, dá uma vida nova para ele, e a igreja está muito além do dízimo e da oferta. Fica nesse vídeo, você que tem uma crítica a respeito daqueles que andam pedindo dinheiro, eu sei, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, mas olha só, a igreja, ela não é um lugar para você estar atacando a pedra. A Bíblia diz aqui, é o lugar onde Deus é glorificado. A esse seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? A igreja, meu amigo, um dia vai ser arrebatada, ela vai continuar glorificando a Deus no céu. Vamos lá? Então fica no vídeo, não saia não. Vamos ver a parábola do médico e do hospital. Para a gente começar, a gente vai ver uma parábola aqui. Meus irmãos, meus amigos, você que parou nesse vídeo, imagine um homem gravemente ferido em um acidente de carro. Ele é levado às pressas para o hospital de emergência, onde o médico e enfermeiros trabalham incansavelmente para salvá-lo. Após semanas de tratamento intensivo, fisioterapia, medicação e cuidado 24 horas, ele finalmente recupera a saúde. Meses depois, alguém lhe pergunta, o que você acha daquele hospital? E ele responde, aquele lugar? Só me cobraram uma fortuna, me deram conta de milhares de reais. Preste bem atenção. Vocês percebem o absurdo? Perceberam aí? Ele reduziu toda a experiência de salvação, de restauração e cura a uma simples transação financeira. Esqueceu-se dos médicos que não dormiram para salvá-lo, da tecnologia que o manteve vivo, da equipe que o reabilitou, da comida que o sustentou, do amor que o cercou para manter a vida dele ali, né, no coração, no cérebro, para manter ele ativo, existencial, vivo. Assim é muita gente em relação à igreja, inclusive você. Também você não é distante dessa realidade não. Ouvem falar de dízimo e oferta e reduzem toda a obra milenar do corpo de Cristo a uma questão monetária. São escandalizados, ofendidos e afastam-se. Mas como diria C.S. Lewis, grande estudioso, defensor do cristianismo, em seu Cristianismo Puro e Simples, ele disse, a melhor forma de dar dinheiro em uma doação, ele fala isso, a melhor forma de dar dinheiro é fazer uma doação para a igreja. Não porque a igreja precisa do seu dinheiro, mas porque você precisa desapegar-se do seu ídolo. É dando dinheiro na igreja que você mostra para você e para os teus inimigos espirituais que você não serve a Mamon, que você não está nas mãos, sabe, do Mamon, que é o espírito que está por trás, governando as posses, as riquezas. Hoje, quero remover as vendas dos olhos de muitos que estão escandalizados. Você que ficou nesse vídeo, vamos ver o que a igreja realmente é e o que ela faz invisivelmente na sociedade e porque o dízimo é apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito maior que é, de fato, a verdadeira obra da igreja na sociedade. Nessa primeira parte, para a gente entrar, vou trazer a raiz do escândalo, a falsa doutrina da prosperidade, o câncer que deformou a percepção pública por causa dessa doutrina da prosperidade. O mundo tirou o foco do que realmente a igreja faz numa sociedade e acabaram dizendo que o pastor só quer o dinheiro, só quer o dízimo, só quer a oferta, que o pastor vive bem enquanto as ovelhas não vivem. Calma aí, a igreja evangélica brasileira sofreu nos últimos 40 anos com uma infiltração silenciosa e devastadora, a tal da teologia da prosperidade. Como alertou Francis Schaeffer, um dos maiores apologetas do século XX, quando a igreja se afasta da palavra, ele disse, de Deus, como autoridade absoluta, ela perde sua base estrutural para a vida. Schaeffer, ele viajava pelo mundo pregando que a responsabilidade da igreja não é apenas confessar as doutrinas básicas da fé cristã, é seu dever comunicar essas verdades à sua geração. A falsa doutrina da prosperidade transformou o evangelho em uma transação comercial de a Deus, e Deus dê a Deus e Deus lhe dará mais. É assim que funciona para muitos, mas infelizmente estão errados.
né? Pastores começaram a viver em um luxo ostentatório, melhor dizendo, a exigir ofertas compulsórias e prometer bênção materiais em troca de contribuições. Então, por aqui você percebe que a coisa mais certa é entrar numa igreja com um sentimento de humildade. Nunca querer entrar numa igreja para querer ficar rico, como muitos estão buscando. Eles buscam essas igrejas que prometem, de alguma forma, mudar a vida dessas pessoas da água para o vinho, quando na verdade, lá na frente, só decepção. Como disse John Piper, pastor e teólogo contemporâneo, fico irritado quando vejo pastores exibindo itens de luxo. O estilo de vida luxuoso de alguns pastores nunca vai atrair ninguém que esteja buscando Jesus como o tesouro espiritual prioritário para a sua vida. Piper, que poderia ter vivido como milionário, como um dos diretores autorais de seus livros, ele escolheu viver com simplicidade e direcionou todos os recursos para o ministério. Ele implementou um dízimo graduado, aumentando a porcentagem de oferta a cada aumento salarial, demonstrando que o dinheiro deve servir ao reino, não ao contrário. Isso aí a gente vai ver, continuando, né? A diferença entre finanças bíblica e exploração. Qual é essa diferença entre a diferença bíblica sobre finanças e a exploração? A Bíblia ensina finanças saudáveis. Malaquias 3, verso 10, da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrirei as portas do céu e não derramarei sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. 2 Coríntios 9, do versículo 7, na versão fácil de ler, VFL, diz assim: cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Aqui você percebe a questão do dízimo e a questão da oferta. O dízimo é uma coisa, oferta é outra. Preste bem atenção, o dízimo ele é dado para Deus, a oferta ele é dado para a igreja. Preste bem atenção. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 19, na Bíblia a Mensagem: diga aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, acumulam para si mesmos um tesouro que será uma base sólida para o futuro, para que possam tomar posse da vida verdadeira. O problema não é o dízimo em si, como muitos pensam, é a motivação distorcida. Quando líderes usam o dinheiro para o enriquecimento pessoal, eles traem o propósito bíblico. O dízimo bíblico sustenta, primeiro, o sacerdócio, ministros dedicados. Quer dizer, Paulo, evangelista, que o dízimo ele é dado para Deus, aí Deus dá esse dízimo ao sacerdócio? Sim, primeiro, aos sacerdócios e ministros dedicados, aqueles que foram consagrados para aquilo ali, para aquele trabalho. Segundo, a assistência aos pobres. E talvez você tenha se focado só em igreja que não faça isso, mas eu vou te mostrar aqui que tem igreja que fazem o certo, viu? Pega o dízimo, pega as ofertas e fazem o que é certo, inclusive a assistência aos pobres. Terceiro, a manutenção do lugar de culto, quer dizer, o trabalho no templo, comprar material, expandir, fazer locais, isso a gente vai ver mais para frente, mas isso aqui é uma das características. E quarto, a expansão missionária, também serve o dízimo para a expansão missionária, para ajudar os missionários a enviar missionários. Como notou J.B. Phillips em suas cartas para hoje, que é uma tradução para o inglês em uma linguagem mais simples para o povo de J.B. Phillips, quando traduzindo as escrituras para uma linguagem contemporânea, o cristianismo autêntico sempre se manifesta em práticas concretas de amor, não em promessas vazias de ganho material, fala J.B. Phillips. Na segunda parte eu quero trazer a igreja como agente de transformação social. E aqui que está o ponto, porque a igreja não é só uma questão de receber oferta e arrecadar dízimo. A igreja
é como um agente de transformação social. E talvez esse seja o lado invisível da igreja que você não esteja observando. Se focou só na parte do dinheiro e está aí morrendo do outro lado, precisando ser membro de uma igreja, fazer a diferença, e ainda não fez porque está focado. Mas veja agora aqui essa realidade. A igreja como agente de transformação social. O que as estatísticas não mostram? Vamos ver o que é que as estatísticas não mostram. Vocês sabiam que as igrejas evangélicas no Brasil mantêm milhares de comunidades terapêuticas gratuitas que recuperam dependentes químicos? Uma pesquisa acadêmica documentou que a Igreja Batista Filadélfia, em Brasília, por exemplo, desenvolve projetos que visam mudança radical na qualidade de vida dos assistidos, incluindo reabilitação de dependentes químicos e moradores de rua. Toma, pega essa daí. Talvez você esteja pensando, não, o pastor só está pedindo dinheiro, só está levando o dízimo. Calma. Calma que Deus trabalha por meio da igreja, Deus é glorificado no meio da igreja. Eu acabei de ler isso para ti agora há pouco. O estudo revelou que essas instituições religiosas, elas funcionam como instrumentos modificadores de realidades sociais, promovendo não apenas assistência imediata, mas força interior que os mantém em busca do equilíbrio emocional e financeiro, mesmo após o término do auxílio, como aconteceu no Brasil. Outra pesquisa do Instituto Vida Plena, no Rio de Janeiro, demonstrou como igrejas evangélicas atuam na recuperação de milhares de tóxicos dependentes, funcionando como terceiro setor em parceria com políticas públicas saudáveis. A Missão Belém, por exemplo, atua em 3 países e 70 cidades, com 170 casas de acolhimento e, em parceria com o governo de São Paulo, retirou 210 dependentes das ruas em apenas 2 meses. Você que achou que igreja era só pedir dinheiro e receber oferta, está aí um dado importante. Igreja também é isso, por isso Deus constituiu uma igreja na terra para beneficiar a sociedade. Sabemos sim que existem charlatões, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores, falsos líderes e falsas igrejas, que têm terceiras intenções concernente ao reino, mas não é a prioridade da Bíblia nem do reino. Sabemos que Deus tem os seus e é nesses que a gente se foca, não somente nos falhos, nos lobos vestidos em pele de ovelha. A fé como força motriz da recuperação por meio da igreja. O Instituto Abraão, especializado em recuperação de dependentes químicos, documenta cientificamente o papel da fé no tratamento. Pesquisas de instituições como a Harvard e a Royal College constataram que a fé é um fator fundamental para a recuperação de pacientes. A fé cristã, ela oferece o quê? Primeiro, esperança real. A crença de que Deus está sempre lá, esperando pelo retorno do filho pródigo. Segundo, segurança para superar obstáculos, apoio emocional que ninguém mais é capaz de proporcionar. Terceiro, propósito de vida, respostas para perguntas existenciais que as drogas tentam silenciar. Quarto, comunidade de apoio, grupos que criam vínculos e corresponsabilidade, prevenindo recaídas. Como disse Chuck Colson, fundador do Prison e apóstolo moderno da restauração de presidiários, ele disse o seguinte: a igreja deve ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terrena. Colson, que passou de gênio do mal de Nixon e campeão da redenção de encarcerados, demonstrou que o evangelho restaura até os considerados irrecuperáveis pela sociedade. Ele trabalhava com presidiários, pregava nos presídios, pregava para os presos. E está aí uma outra realidade do que a igreja de fato é. A igreja tem obra social, a igreja não é só receber oferta e pedir dízimo como muitos pensam. Satanás quer que você se foque só nesse quesito e esquecendo de que uma igreja é um corpo de Cristo operante na terra, libertando, transformando, restaurando, dando vida, colocando a pessoa de volta, reintegrando a pessoa na sociedade.
Glória a Deus. Talvez você não saiba, mas muitos policiais que um dia foram do crime, né, foram restaurados por Deus, pela igreja, entraram na igreja, viveram o evangelho, tiveram uma vida transformada, estavam no crime e hoje estão servindo o Estado. Você acha isso simples? A igreja é muito mais do que um problema financeiro. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Terceira parte, a igreja como guardiã da moral e da ética. Sim, a igreja é uma guardiã da ética, da moral. A última resistência contra o caos moral. A igreja, ela trabalha com a moralidade e com a ética. A igreja, em uma era de relativismo absoluto, onde D.A. Carson, grande estudioso, alerta que a igreja emergente muitas vezes nega a verdade absoluta em nome da autenticidade. As igrejas evangélicas tradicionais permanecem como baluartes da verdade bíblica. R.C. Sproul, grande outro estudioso, gigante da apologética contemporânea, defendia vigorosamente que a moralidade objetiva existe porque Deus existe. Ele argumentava que, dizia ele, algumas pessoas dizem não acreditar em regras objetivas de certo e errado, até que você roube sua carteira. A igreja é a última instituição que ousa dizer que existem verdades absolutas, independente da opinião humana. A defesa da vida e da família também é um papel da igreja. A igreja também trabalha com a defesa da vida e da família. A igreja evangélica, ela combate primeiro o aborto. Sim, a igreja combate o aborto, defendendo a vida desde a concepção, como está em Salmo 139, dos versos 13 ao 16. Segundo, a igreja combate a eutanásia, protegendo a dignidade do idoso e do enfermo. Terceiro, a igreja combate a pedofilia, denunciando abusos e protegendo crianças. Quarto, a igreja combate o tráfico humano, resgatando vítimas da escravidão moderna. Quinto, a igreja combate a pornografia, libertando do vício que destrói relacionamentos. E quinto, sexto, a igreja também combate a magia negra e rituais de sacrifício humano, combatendo práticas que ainda hoje oferecem vidas em rituais satânicos. Você que achou que a igreja só queria ver dinheiro, aqui você está vendo um retrato da igreja invisível. Muitos não estão gritando aí, dizendo que a igreja faz isso. Estão tacando pedra na internet. A igreja A, a igreja B só pede dinheiro, só pede oferta, mas aqui você está vendo uma realidade do papel da igreja. Talvez muitos não deem valor a isso, mas é o papel da igreja. Ela não pode ser outra coisa, porque ela foi constituída para ser e fazer esta obra em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a preservação do matrimônio e da família é um papel da igreja na terra. A igreja é a única instituição que ainda ousa dizer que, primeiro, o casamento é entre um homem e uma mulher, como está em Gênesis 2, versículo 24. Segundo, a igreja é a única instituição que ainda ousa dizer que o adultério é pecado, como está em Êxodo 20, do versículo 14. Terceiro, a igreja também é a única instituição que ainda ousa dizer que o divórcio não é a vontade primária de Deus, como está em Malaquias 2, do versículo 16. E quarto, a igreja é a única instituição que ainda ousa dizer que os filhos são herança do Senhor, como está em Salmo 127, versículo 3. E sexto, a igreja é a única instituição que ainda ousa dizer que a família é a base da sociedade, como está em Efésios 5, do versículo 22, e em Efésios 6, do versículo 4. Em um mundo que celebra a promiscuidade, a igreja oferece restauração conjugal através do perdão cristão. Ministérios de aconselhamento familiar salvam milhares de casamentos por ano, usando a doutrina do amor e perdão para criar harmonia e comunhão na casa onde já estava à beira da destruição, do caos e do rompimento dos laços do matrimônio e da comunhão familiar. Você que achava que a igreja
era só uma questão de dinheiro, está aqui um outro retrato do que a igreja, né, faz do outro lado dos bastidores, o lado invisível da igreja. Quarta parte, a libertação do poder das trevas. Também a igreja opera com libertação do poder das trevas, libertando vidas que estão aprisionadas na mão do inimigo. A realidade espiritual que o mundo secular nega. Preste bem atenção, redobre a sua atenção aí. A igreja evangélica é a única instituição que reconhece a realidade do mundo espiritual, enquanto a cultura secular atribui tudo à psicologia ou às circunstâncias sociais. A Bíblia ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Onde está isso? Em Efésios capítulo 6, do versículo 12, e eu li na Bíblia VFL, versão fácil de ler. A igreja liberta, mas do que? Primeiro, a igreja liberta vidas temperamentais, pessoas com raiz de amargura, destruída pelo ódio. A igreja liberta oprimidos pelo poder das trevas, aqueles que em cativeiro espiritual vivem, né, à mercê do poder do inimigo. A igreja liberta endemoninhados, aqueles sob influência demoníaca direta. A igreja liberta viciados, não apenas em droga, mas em comportamentos autodestrutivos. A igreja tem esse poder, que ela é o corpo de Cristo na terra. Ela tem a influência do Espírito e o poder do Evangelho, da Palavra de Deus. Para fazer isso, a igreja se apropria disso e por meio disso, né, ela tem essas maravilhosas obras. Por que tacar o pau na igreja, dizendo que a igreja só quer tirar o dinheiro, se a igreja tem obras maravilhosas? Muitos talvez não deem valor, muitos talvez não apliquem valor a essas obras da igreja, mas é o que ela faz, é o benefício da igreja para a sociedade, para as vidas. B, o poder do Espírito Santo na transformação. Sim, a igreja, pelo poder do Espírito Santo, traz transformação. Como ensinou John Stott, um dos maiores teólogos evangélicos do século XX, a missão cristã é tanto evangelização como ação social. Stott é cofundador do movimento de Lausanne, ajudou a redigir o Pacto de Lausanne de 1974, que declarou a justiça social como responsabilidade bíblica dos cristãos evangélicos. John Stott argumentava que a responsabilidade social torna-se um aspecto não somente da missão cristã, mas também da conversão cristã. É impossível ser verdadeiramente convertido a Cristo e permanecer indiferente à miséria humana. E esta parte desta mensagem eu quero direcionar para você que é líder, você que é da igreja, você que tem o papel na igreja, você que é líder de um ministério, é ministro do Evangelho, você que é da liderança da igreja. O Espírito Santo, através da igreja, ele opera, primeiro, libertação de vícios, opressões e traumas. Segundo, restauração de laços familiares quebrados. Terceiro, reintegração de marginalizados à sociedade. E isso é uma bênção. E quarto, transformação de caráter e comportamento. Isso o Espírito Santo faz por meio e através da igreja. E você que é do ministério, deixa Deus te usar, faça a verdadeira obra de Deus. Não olha para esses miseráveis disfarçados de pastores, de apóstolos, de líderes que estão fazendo a desgraça no meio da igreja, trazendo escândalo. Faça você a diferença. Cumpra o teu chamado, o teu ministério. Deixa Deus te usar para aquilo que de fato Ele te chamou. Quinta parte, a igreja como comunidade alternativa, uma cidade dentro da cidade. Timothy Keller, pastor que transformou Manhattan, considerada deserto espiritual, em um campo fértil para o Evangelho, ensinou que os cristãos são chamados a ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terrena. Timothy Keller fundou a Redeemer Church em 1989, quando havia apenas poucas igrejas evangélicas na área. 20 anos depois, havia 197 igrejas evangélicas em Manhattan. Timothy Keller pregava que devemos viver na cidade para servir a todas as pessoas nela, não apenas a nossa própria tribo. Devemos
perder nosso poder para encontrar nosso verdadeiro poder. Esta é a visão bíblica da igreja. Não um clube de benefícios para membro, mas uma comunidade de serviço para o mundo. Você que quando entrar na igreja, quando voltar para a igreja, faça a diferença. Deixa Deus te usar como usou Timothy Keller em Manhattan para fazer um espetáculo de diferença. Igreja é isso. Verdadeiro pastor é isso. Verdadeiro servo é isso. Verdadeira liderança é isso. E existem, está aqui exemplos. A gente viu aí de Timothy Keller. Tinha tudo, né, para não fazer essas coisas. Pessoas de um país de primeiro mundo. Ele é de um continente internacional. Aí um país de primeiro mundo. Mas ele, né, no espírito fez a diferença. Você aqui no Brasil, está vendo essa mensagem? Deixa Deus te usar. B. Vamos para a parte B. A ética do retorno em contraste com a cultura. A igreja também é contra a cultura corrompida do mundo. A igreja estabelece uma sociedade paralela com princípios éticos e morais bíblicos. Cultura do mundo e cultura do reino. Qual é a cultura do mundo? Individualismo, consumismo, competitividade, sexualização, relativismo, violência e divisão. Qual é a cultura do reino? Comunhão, como está em Atos 2, versículo 44 ao 45. Generosidade, como está em 2 Coríntios 8, verso 9. E serviço, como está em Marcos 10, verso 45. Pureza, como está em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e 5. E verdade absoluta, como está no Evangelho de João 14, verso 6. E unidade, como está em Efésios 4, verso 3. Como disse Jerry Bridges, em A Busca da Santidade, a santidade não é opcional para o cristão, é a evidência da vida transformada pelo Evangelho. Sexta parte, a restauração da dignidade humana. Preste bem atenção, reintegrando o marginalizado. Esse é um papel da igreja, invisível, muitos não querem ver, e uns até comentam de forma escrupulosa. A igreja evangélica está cheia de pessoas que eram más, deveriam estar presas. Pois é, Deus perdoa e reintegra a pessoa, reintegrando o marginalizado. A igreja evangélica é especialista em reintegrar à sociedade aqueles que o sistema descartou. O ex-presidiário George Colson, através da Princeton, criou programas de reabilitação que inclui capacitação vocacional, educacional e espiritual, diminuindo o índice de reincidência. O programa Angel Tree garante que centenas de milhares de crianças de pais encarcerados recebam presentes de Natal. Você percebe a preocupação da igreja com aqueles que estão encarcerados. A igreja não é só uma questão de dinheiro. A igreja tem as suas boas obras. O presidente, o dependente químico, melhor dizendo, também é um exemplo, né, de que a igreja evangélica é especialista em reintegrar na sociedade. O dependente químico, as comunidades terapêuticas evangélicas oferecem tratamentos gratuitos via SUS, integrando assistência social, clínica e discipulado. Também morador de rua, através de abrigos, cestas básicas e acompanhamento psicológico e inserção no mercado de trabalho. Também a prostituta, programas de resgate e reinserção social. A igreja trabalha nessa reintegração na vida das pessoas, na sociedade. Também o membro do crime organizado, testemunhos de ex-traficantes, ex-assassinos, ex-membros de facções de comandos que encontram a igreja como uma nova identidade e opção de mudança de vida. Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é a obra da igreja. Também na parte B vamos ver a doutrina do amor e do perdão. O que faz a igreja única é a doutrina do perdão. Enquanto o mundo cancela, a igreja restaura. Enquanto a sociedade exclui, a igreja reintegra. Como ensinou John Stott, a responsabilidade social é um aspecto da conversão cristã. Não podemos amar a Deus sem amar o próximo.
A igreja ensina o seguinte: primeiro, perdão horizontal entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos em conflito. Preste bem atenção que a igreja é maravilhosa, ela não é só o que você achava dela ser. Ela ensina perdão horizontal, também ensina reconciliação, que é restaurando relacionamentos quebrados. Ela ensina perdão horizontal, reconciliação, que é restaurando o relacionamento quebrado, e a restauração, que é devolvendo a dignidade ao que foi humilhado. Sétima parte, a igreja e a verdade absoluta. D.A. Carson, grande estudioso, em sua análise da igreja emergente, alerta que o movimento pós-moderno tende a rejeitar a verdade absoluta em favor do pluralismo. A igreja evangélica tradicional, porém, mantém-se firme na convicção de que a verdade objetiva revelada por Deus. R.C. Sproul defendia que a negação da verdade absoluta é autorrefutável. O próprio ato de negar é uma afirmação absoluta. A igreja é a guardiã dessa verdade em uma era de fake news e narrativas contraditórias. A Bíblia também é como o fundamento. A Bíblia como fundamento. Como enfatizou Francis Schaeffer, quando rejeitamos a palavra de Deus como nossa autoridade absoluta, não há mais base nem estrutura para a vida. A igreja evangélica mantém a Bíblia como, primeiro, inerrante, sem erro em tudo o que afirma. Terceiro, suficiente. Tudo o que precisamos para a fé e prática da fé. Terceiro, autoritativa, a palavra final em todas as questões. Deus, a palavra de Deus é a última palavra em todas as áreas da nossa vida, inclusive da deficiência na sociedade. Oitava parte, a responsabilidade do cristão frente às críticas. Fique nesse vídeo aqui, não saia não, vamos entender a responsabilidade do cristão frente às críticas, que não são poucas, são muitas. Reconhecendo as falhas reais. Então, nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. Precisamos ser honestos quanto a isso. Há líderes que traíram o evangelho. Há igrejas que exploram a escândalos reais. Se você quer entender sobre escândalo, entre no meu perfil, veja o vídeo sobre escândalo na Bíblia e escândalo na igreja. Então, o que eu quero trazer, precisamos ser honestos quanto a isso. Como disse John Piper, fico irritado quando vejo pastores exibindo itens de luxo. A falsa doutrina da prosperidade é um câncer que precisa ser extirpado do meio do povo. Nós não vamos para a igreja para ficar rico, não. Não aqui nesta realidade. Nossa riqueza está onde a ferrugem e a traça não destroem. Mas como ensinou C.S. Lewis, não rejeitamos a medicina porque alguns médicos são corruptos. Não rejeitamos a educação porque alguns professores falham. Da mesma forma, não rejeitamos a igreja, que é o corpo de Cristo, porque alguns membros pecaram. Não é porque alguns falharam que nós vamos generalizar. Também o chamado à integridade. Aos líderes, a palavra de Deus ordena. 1 Pedro 5, do versículo 2 e 3, na Nova Bíblia Viva, NBV, diz assim: cuidem do rebanho de Deus que lhes foi confiado, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Tenho certeza que Deus deixou alguns líderes neste vídeo para receber esta palavra, não por ganância de lucro, mas com o desejo de servir. Se Deus tem um chamado na tua vida para ser uma liderança, aqui está uma palavra de ensinamento para um caráter cristão perfeito. Não como se vocês fossem os donos dos que lhe foram confiados, mas sendo modelos para o rebanho. Aos membros, a exortação é o seguinte: Hebreus capítulo 10, do versículo 24 ao 25, versão fácil de ler, diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do retorno de Jesus, do arrebatamento da igreja. A nona parte, a economia do reino. O dízimo como o ato de adoração. E aqui vem a dentada do Siri. Fica aqui nesse vídeo, não saia não. Quando entendemos que a igreja realmente, olha só, quando entendemos o que a igreja realmente é, o dízimo deixa de ser roubo e torna-se ato de adoração.
é reconhecer que Deus é o dono de tudo. E eu estou falando aqui não do foco dos errados, do foco daqueles que fazem o que é certo. Aquele que trabalha na obra social, na reintegração de pessoas, aquele que vai para a cadeia, aquele que ajuda a prostituta, aquele que ajuda o mendigo, aquela igreja que trabalha na obra social, dando alimento, dando roupa, vestido, calçado, aquele que dá um teto, aquela igreja que trabalha com alojamento para as pessoas, aquela igreja que ajuda os membros. E eu sei que tem essas pessoas, porque Deus não fica sem os seus. Deus tem os fiéis dele, e a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Então faça como Deus. Se foque nessas pessoas, ao invés de você ficar focado só naqueles que fazem o errado. Então, se você está vendo que a igreja está errada, procura, meu amigo, uma igreja certa. Minha amiga, meu irmão, minha irmã, procura uma igreja certa, que ela não vai ser certa 100%, vai ter membro deficiente lá. É por isso que eu quero que você veja os vídeos, escândalo na igreja e escândalos, na Bíblia. Você vai ver que igreja tem pessoas deficientes. Então, preste bem atenção. Quando entendemos que a igreja realmente é o dízimo, deixa de ser roubo, torna-se ato de adoração. É reconhecer que Deus é o dono de tudo. É participar da obra de transformação social. É investir em algo que transcende o tempo. John Piper ensina que devemos saturar-nos com as palavras do Novo Testamento acerca do dinheiro. Que esta convicção produza uma vida saiba e similar a tempos de guerra, que ama dar mais do que guardar. Tem pessoas que preferem guardar, Elas têm mais prazer em guardar do que lançar nas águas, como a Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas. E muitos não vê o sucesso na vida, financeira, porque são mesquinhos, mão fechada. Falam mão de mucura assada aqui no Pará. Mão de mucura assada, que quando assa a mucura, com toda a mãozinha dela, ela não abre não. Sim, vamos para a parte B. Transparência e prestação de conta. As igrejas saudáveis devem publicar relatórios financeiros. Você que é da igreja, pessoa que a palavra é só para aqueles que criticam a igreja, se você ficou aqui nesse vídeo, você é da liderança. Igreja saudável deve publicar relatórios financeiros, primeiro, Segundo, ter conselhos fiscais. É independente. Terceiro, destinar a maior parte dos recursos às obras sociais missionárias. E quarto, viver com simplicidade. Ah, Paulo, mas tem muitos que não vivem assim. Calma. O inferno tem lugar para todo mundo. Se não quiserem se arrepender, calma que vão bater no inferno. Como modelo, Piper ele criou uma fundação onde todo o dinheiro de livros, e é um grande escritor, palestras, e é administrado por um conselho, sem que ele tenha acesso pessoal. Esta é a integridade que a igreja deve buscar nos dias atuais. Então você que é da liderança, receba essa palavra aí. Mas para concluir, vamos ver o verdadeiro rosto da igreja. Meus irmãos, quando alguém vier a vocês escandalizado com a igreja por causa do dinheiro, conte-lhes estas histórias. Conte-lhe do ex-presidiário que encontrou em uma cela de segurança máxima um voluntário da Freeson que lhe entregou uma Bíblia. Ele disse: Deus ainda tem um plano para você. Conte-lhe da mulher viciada em crack que foi resgatada de um beco escuro, levada para uma comunidade terapêutica evangélica e hoje é mãe, esposa e auxiliadora de outras mulheres em recuperação. Conte-lhe do casal à beira do divórcio, que através do aconselhamento bíblico aprendeu a perdoar como Cristo perdoou e hoje serve juntos no ministério de casais. Conte-lhe do jovem tentando o suicídio, que encontrou em uma igreja, uma comunidade que o amou incondicionalmente. Ele deu razões para viver e hoje vive bem, amando e preservando a vida, sendo espelho, exemplos e orientando e aconselhando outros a não tomar essa atitude. Conte-lhe do traficante que largou as armas, foi batizado e hoje trabalha para tirar outros jovens do crime. Conte-lhe da criança abandonada que recebeu educação, amor e valores cristãos em um abrigo mantido por uma igreja. Que maravilhoso,
Achou que a igreja era só dinheiro? Está muito enganado, a igreja tem boas obras. Esta é a igreja verdadeira, esta é a igreja invisível para os olhos cínicos da mídia, mas visível para os olhos da fé e daquele que ainda tem coração. Esta é a igreja verdadeira, esta é a igreja invisível. Como disse Timothy Keller, precisamos ser uma igreja presente, uma igreja que serve seus próximos e a seus arredores. Só assim podemos ser luz do mundo e sal da terra para uma cidade na escuridão, uma cidade sem tempero moral e ético. Como ensinou John Stott, o legado da igreja não é medido por seus edifícios ou contas bancárias, mas por levar todo o evangelho para o mundo todo, incluindo o mundo geográfico e o mundo das ideias. Não se escandalize com a oferta, maravilhem-se com a transformação, não se ofendam com o dízimo, admirem-se com a restauração. Essa mesma igreja que pega dízimo e pega oferta, também é a mesma igreja que faz tudo isso que eu citei aqui. Glória a Deus, a igreja não é perfeita, é composta de pecadores salvos pela graça, mas é um instrumento que Deus escolheu para transformar o mundo e para a sua glorificação. Ela está cumprindo sua missão silenciosamente, pegando pedrada, sendo defamada, sendo caluniada, E diariamente, invisivelmente para muitos, mas visível para os olhos de Deus e para aqueles que têm discernimento. Isso é o suficiente e isso basta. A igreja não é perfeita. Lembre-se bem disso. Que essa palavra ela fique na tua cabeça, no teu miolinho lá. A igreja não é perfeita. Que o Deus que te chamou e te parou para assistir esse vídeo aqui, que esse Deus maravilhoso nos dê olhos para ver o que Ele vê, que nos dê um coração para amar o que Ele ama e que nos dê fidelidade para apoiar com nossos recursos a obra que Ele está fazendo através do seu corpo, que é a igreja. Amém? Ficou nesse vídeo até aqui? Deus tem uma obra na tua vida, eu quero orar por você. Deus, essa pessoa que ficou no vídeo até o fim, ela assistiu todo esse vídeo, aprendeu algo contigo, porque eu não tenho nada para dar para ela, Deus. Eu sou um ser humano fraco igual ela. Senhor, quando eu era do mundo, Pai, eu roubava a igreja, Senhor. Eu assaltava igrejas fechadas pela madrugada e queria assaltar. Hoje tu me fizeste um pregador do evangelho. Assim como o apóstolo Paulo fez o mal para a igreja e, Senhor, morreu servindo a tua igreja. Que essa pessoa, Deus, que ficou até aqui, talvez um dia caluniou, defamou, usou palavras defamatórias, palavras duras. Hoje, Deus, a partir de hoje, ela está arrependida. Faz dela uma bênção para a igreja. Usa ela como diferencial. Faça, Senhor, que através dessa pessoa a igreja seja edificada, abençoada e dê a volta por cima, Senhor, meu Pai, dos problemas, das dificuldades na sociedade, seja uma bênção, salvando vida e transformando vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima. Segue a gente, compartilha, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, em nome de Jesus.